Olá, criativos! Meu nome é Nana e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Achou que eu tinha esquecido, né? Olha só como essa situação de esquecer o que você precisa falar na sua apresentação é complicada, é difícil, incomoda, né? Mas então como é que a gente vai fazer para não esquecer o que precisa ser dito? Colocar tudo no slide, não é ótimo? E aí, quando você projetar esse slide com textão, o que vai acontecer? As pessoas vão ler, óbvio. Só que quando as pessoas leem, automaticamente elas param de prestar atenção no que você está falando. Ou seja, não necessariamente você precisaria estar ali, certo? Você criou uma apostila e as pessoas só precisam pegar aquele material e ler. Você se torna dispensável. Tá bom. Então veja, olha só que dilema. Você precisa se lembrar de tudo que tem que ser dito. Não pode deixar nada passar. Mas, ao mesmo tempo, não pode colocar tudo por escrito no seu slide, porque aí você se tornaria dispensável na sua própria apresentação. Mas fique tranquilo, porque com o que eu vou te ensinar hoje, você não vai esquecer de mais nada. Ou pelo menos, nada que seja importante. Você já ouviu a frase "não confie na sua memória"? Pois é, cada vez menos a gente confia na nossa memória. A gente anota tudo no nosso celular, coloca um lembrete, o próprio celular nos avisa aquilo que a gente precisava lembrar. E com isso, a gente vai ficando cada vez mais acostumado. O nosso cérebro vai ficando cada vez mais acostumado a não precisar se lembrar das coisas. Me diz uma coisa, você sabe de cor aí o telefone da sua mãe? Muita gente não lembra, não sabe de cor. Por quê? Porque está no celular. Quando você precisa, você vai para o teu celular, mamãe, liga e está tudo resolvido. Agora você lembra que não foi sempre assim? Pois quanto mais você habituar o seu cérebro a se lembrar das coisas importantes, melhor ele vai ficar nessa prática. Hoje você vai conhecer a técnica dos elos. Essa técnica permitiu que em 12 anos de carreira como atriz e como apresentadora, eu nunca me esquecesse do que eu precisava falar, do que eu precisava comunicar. Eu comecei bem cedinho lá no teatro e aí a estratégia, a técnica que normalmente se usa é decorar mesmo. Só que no teatro é mais tranquilo, porque você tem tempo de sentar, decorar, ensaiar. A coisa fica muito automática. No dia da apresentação, no dia da estreia, você vai para o palco e o seu corpo sabe o que falar quase que intuitivamente, se você estiver bem preparado. Mas em seguida, eu fui para a televisão. E aí a coisa mudou de figura, porque lá tudo era muito mais rápido. Eu não tinha tempo para ensaiar. Eu podia, claro, me preparar antes de um programa, sim, mas era de um dia para o outro normalmente. Eu tinha um tempo muito curto de preparação e ação. Foi aí que a técnica dos elos começou a nascer. Como que eu fazia? Eu me preparava para aquele conteúdo, porque eu ia apresentar naquele dia e criava uma lista mental das coisas que eu precisava dizer naquele programa e que eu não podia esquecer. Como quando você faz uma lista mental para o supermercado. Preciso comprar pão, leite, margarina e sei lá, enfim, o que é que você precisa comprar no supermercado. Acontece que quantas vezes você fez a sua lista do supermercado, chegou lá e esqueceu alguma coisa que você precisava ter comprado? Ih, rapaz. Isso não podia acontecer no programa. O programa tinha um roteiro, tinha um script que precisava ser seguido. Mas era em estúdio e era gravado, então era controlado. Eu conseguia parar, voltar, relembrar a minha lista mental e começar a gravar novamente. Só que quando você está dando uma palestra, fazendo uma apresentação, dando uma aula, você não tem essa chance de voltar e começar a gravar novamente, certo? Não se essa aula for ao vivo, pelo menos. E é nesses momentos de erro zero que a técnica dos elos vai te ajudar. Nesses momentos, se você esquecer de falar alguma coisa que precisava ser dita, pode ser que você perca aquela oportunidade de ouro. E agora, papel e caneta na mão, porque eu vou revelar para vocês a técnica dos elos. A técnica que vai ativar a sua super memória. O que é que faz
a gente lembrar de alguma coisa? O que o nosso cérebro consegue assimilar de forma mais simples, a ponto da gente nunca mais se esquecer? As histórias. As histórias são lembradas por nós. O André, fundador aqui da Fantástica Fábrica Criativa, conta uma história que ele nunca mais se esqueceu. Mesmo que essa história tenha sido contada para ele quando ele ainda era bem pequeno. Disseram para ele que quando tem um chiclete no chão, o passarinho tenta comer e acaba morrendo sufocado, com o biquinho preso no chiclete. Ele nem sabe se essa história é verdadeira ou não, se isso realmente acontece ou não. Mas independente disso, essa história marcou tanto o André que até hoje, quando ele tem um chiclete para jogar fora, se não tem um lixo por perto, ele enrola num papelzinho e coloca no bolso. E olha que quando ele era pequeno, ele tinha mania de jogar o chiclete e chutar longe. Ou seja, essa história foi tão impactante, foi tão forte para ele, que ficou gravada na memória dele. E qual que é a estrutura básica de uma história? Começo, meio e fim. Isso é um raciocínio que faz sentido para o nosso cérebro. E aí a gente consegue memorizar melhor. Tem uma ordem lógica e o nosso cérebro consegue assimilar essa ordem e memorizar essa ideia, essa história. Então, para início de conversa, você precisa conseguir organizar a sua apresentação com essa estrutura de história em 3 momentos: começo, meio e fim. Só fazendo isso, você já vai perceber que começa a ficar mais simples de assimilar e de memorizar tudo que você precisa dizer. Agora, o seu segundo passo é marcar, grifar mesmo no seu texto, no roteiro da sua apresentação, quais são os pontos-chave, o que é que você não pode deixar de dizer naquela apresentação. O que é que, se você deixar passar, vai fazer uma diferença negativa, vai fazer falta no resultado final da sua apresentação, do seu texto, do que você precisa comunicar. Em seguida, você estuda o seu roteiro para entender o que é que liga o ponto A ao ponto B. Você vai analisar esses pontos que você grifou primeiramente e vai entender qual é o elo entre um ponto e outro. Normalmente, um parágrafo é mais ou menos assim. O começo dele é muito importante, o final também. E ali no meio tem o que faz sentido, o que liga o começo até o final. Marca todas essas informações. Veja só, em cada parágrafo eu tomei o cuidado de marcar um primeiro ponto importante, o segundo ponto importante e qual é o elo, o que faz sentido entre esse primeiro e segundo ponto. Quantas vezes você já não foi com uma expectativa grande para uma aula porque o assunto era super interessante, mas se decepcionou? Porque quem estava ali na frente era meia boca e não sabia transmitir o conteúdo. Veja, esse parágrafo começa com a questão da expectativa grande, que você precisa se lembrar, e de que o palestrante não sabia transmitir o conteúdo. Memorizando isso, o André consegue passar todo o recado que tem nesse parágrafo, mesmo que ele não saiba de cor e salteado. Olha só no segundo parágrafo. Quantas informações durante uma reunião você acabou ignorando porque não conseguia parar de prestar atenção nos vícios de linguagem do seu colega? Então, ele está trazendo essa situação da reunião e ele coloca quanta coisa era importante, mas você acabou ignorando por causa dos vícios de linguagem. Em todos os parágrafos, eu fiz isso. O André também fez para conseguir memorizar antes de fazer a gravação dele. Aqui você percebe que eu tô memorizando apenas os pontos mais importantes, que são esses em vermelho. E tendo esse elo para me lembrar qual é a ligação, como é que um texto vai fazer sentido, vai se conectar com o próximo texto, eu consigo lembrar disso muito mais facilmente. Agora eu vou fazer junto com vocês esse próximo exemplo aqui. Esse texto, eu precisava decorar ele de um dia para o outro. E na prática, esse texto tinha o tamanho de uma folha 4. Era um texto longo que eu ia precisar falar
no dia seguinte num evento para uma grande marca aqui do ramo têxtil do Paraná e de Santa Catarina. Eram grandes empresários que iam estar presentes nesse evento. Então, junto com você, eu vou começar grifando aqui as partes mais importantes. Então, quando eu nasci, o médico disse que eu tinha 7 corações. Meus pais ficaram assustados, mas em seguida ele tranquilizou meus pais, porque eu tinha 7 pequenos corações que trabalhavam em equipe e que eu ia ter uma vida normal, ou quase. Como por fora eu sou exatamente igual a todo mundo, não houve nenhum grande problema, mas aquilo mais tarde se tornou motivo de bullying e acabei virando a esquisitinha. Fui crescendo, meus romances eram raros, então sempre com um certo clima de insegurança no ar. Um dia surgiu em casa um amigo da família, um cara que meus pais gostavam. A relação foi ficando mais séria, até que fomos para o altar. Casei precocemente, nem tinha concluído meus estudos, mas meus pais achavam que não havia mais o que esperar, pois eu não encontraria outra oportunidade como aquela. Então, o que é importante aqui? Eu preciso falar, eu não posso me esquecer de falar que os meus romances eram raros, que um dia surgiu um amigo da família, que a gente acabou se casando e que eu não concluí meus estudos, mas tudo bem, porque aquela oportunidade era talvez única. Passei a ter o que poderia ser considerado uma vida normal. Mulher casada, esperando o marido com o jantar, cuidando da casa. Mas eu quis retomar os estudos para tirar o diploma. Certo dia, numa sala de aula, quando todos já tinham saído, ficamos apenas eu e uma outra pessoa, e no silêncio daquele lugar que nós acabamos ouvindo o pulsar de 14 corações. Então, nesse último parágrafo, ela fala que ela teve uma vida normal, ela explica o que é uma vida normal para ela coloca que era importante retomar os estudos, tirar um diploma, e que foi na sala de aula que ela conheceu uma outra pessoa que também tinha 7 corações. Prestando atenção nessa pontuação, nessa ordem lógica que esse texto segue, com começo, quando eu nasci, meio, era difícil ter uma relação, e fim, casei e agora conheci uma outra pessoa. Começa a ficar fácil de memorizar esse texto. Quais são os elos? Quais são os elos aqui? Eu tinha 7 corações, mas eu teria uma vida normal. Qual é o elo aqui? Os 7 corações trabalhavam em equipe como um coração normal. Os romances eram raros, mas eu tive a oportunidade de me casar. Qual é o elo aqui? Apareceu um amigo da família. Eu consegui ter uma vida normal, mas eu conheci uma outra pessoa que também tinha 7 corações. Qual é o elo aqui? Eu retomei os estudos e na sala de aula conheci uma outra pessoa igual a mim. Percebe que eu trouxe essa ordem lógica para todo o texto e ele faz sentido. E um assunto puxa o outro e a coisa vai ficando natural durante a minha fala, conforme eu vou contando essa história. E veja, no teu caso, se a gente está falando de uma apresentação em PowerPoint, você nem vai precisar decorar cada um desses pontos. Você pode colocar isso nas suas notas. E aí, quando estiver no modo apresentador, você vai conseguir ver ponto a ponto, elo por elo, como seguir com o seu discurso. Uma boa dica é você se gravar. Marque cada um, faça uma lista com esses pontos-chave que você não pode esquecer. E aí você se grava, dando a sua palestra, falando o seu texto, olhando apenas a lista, não o texto completo. Depois você vai conseguir assistir e assimilar cada vez melhor o seu roteiro. Pois quanto mais você habituar o seu cérebro a se lembrar das coisas importantes, melhor ele vai ficar nessa prática. Eu espero que vocês se lembrem de tudo que foi dito nesse vídeo e que seja muito útil para todos vocês. E como sempre criativos, obrigada por assistir!